Infarto do miocárdio é uma coisa da sociedade contemporânea. O primeiro infarto do miocárdio foi descrito pelo Dr. Herrick, na Inglaterra, em 1915. Não tinha infarto do miocárdio antes. Era uma coisa raríssima, muito rara. Muito rara. Para você ter uma ideia, em 1930, nos Estados Unidos, morreram 3 mil pessoas de infarto do miocárdio. Em 1960, morreram 300 mil. Só para você ter uma ideia como é que subiu. Não existia infarto. Essa doença não existia. Como não existia câncer. Aí você fala, o que trouxe o câncer, o que trouxe o infarto? Duas coisas, o açúcar e os óleos vegetais. O óleo vegetal é um problema muito sério. Em 1911, foi lançado nos Estados Unidos o Crisco, que foi o primeiro óleo vegetal no mercado. E eles começaram a falar mal dos óleos animais e introduziram o óleo vegetal. E aí os óleos vegetais dos animais foram saindo da jogada e os vegetais foram chegando. Só que um óleo vegetal, principalmente se ele é insaturado ou poliinsaturado, ele fica rançoso com 10 dias na gôndola do supermercado. Para ele não estragar, ele passa por um processo chamado hidrogenação parcial, onde ele é aquecido a quase 500 graus Celsius e entra hidrogênio e ele vira gordura, parte dele vira trans. Então, quando você compra, você já leva para casa o veneno. Quando chega na sua casa, pior ainda, você joga aquilo na frigideira, cuja temperatura é bem maior do que a panela. Porque a panela, a temperatura é parecida com a fervura da água. Na frigideira não tem nada a ver com água. Isso vai a 260, 270 graus. E ele vira, além de ele oxidar, ele vira trans. Então, essa é uma outra toxina que você leva para casa todos os dias. Você vai no supermercado e compra. Muitos de vocês aqui, até hoje, a partir de segunda-feira eu sei que não vai acontecer mais, você cozinha com o pior deles todos, que é o canola. É o pior, o mais caro e o pior deles, veneno. Você tem óleo de amendoim, você tem óleo de soja, você tem óleo de girassol, você não tem óleo de canola. Você tem óleo canola, não tem a preposição. Por que não tem a preposição? Porque não existe uma planta chamada canola. Canola é uma sigla. Canadian Oil Low Acid. Existe uma planta chamada couza, que o fazendeiro não deixa o animal comer porque ele morre de miocardiopatia. O inseto não ataca essa planta, porque ele não quer comer nenhum inseto quer passar perto. Ela era usada para lubrificante de automóvel, para lubrificante de máquina, e o governo canadense pegou essa couza, que tem um ácido chamado erústico, que quando cai na frigideira vira bracídico, e diminuiu ele de 5% para 1%. Por isso que chama Canadian Oil Low Acid. Só tem 1% de veneno ao invés de ter 5%. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Depois de 20 anos que você está comendo com canola, você infarta. Você desenvolve miocardiopatia, você desenvolve insuficiência cardíaca congestiva. Então, eu quero que você entenda, essa toxina chega na sua mesa de graça, porque como você não tem preparo para isso, que você não aprendeu na faculdade de nutrição, você acha que porque vem a propaganda que canola é bom, você vai, isso é ótimo. E não é um veneno. Então, você vai ver um dia que eles vão voltar a cozinhar com o que a sua avó cozinhava, que é banha de porco. Uma outra opção é o azeite de oliva, não para fritar, mas para cozinhar pode. E a terceira, e a melhor das opções, que é o que eu uso na minha casa, é o óleo de coco. Porque o óleo de coco ele é saturado de cadeia média, capróico, cáprico e láurico. O ácido láurico, quando cai no estômago, ele junta uma molécula com a outra, vira uma coisa chamada monolaurina, que mata fungo, mata bactéria, mata vírus, mata parasita. Lugares, ilhas do Pacífico, onde predomina a culinária do coco, não existe AIDS, existe HIV. Mas o HIV não progride para AIDS. Nós vamos ter uma aula de 2 horas só sobre óleo de coco, vai chegar esse dia, mas isso eu quero, você tem que pensar o seguinte, como é que eu vou cozinhar na minha casa a partir de segunda-feira? Porque se você está cozinhando com canola, ou qualquer outro desses óleos, eu quero que você saiba que você está levando para casa um veneno. E tem outro detalhe importante. A sua avó, ela cozinhava com banha de porco, e quando ela terminava, ela guardava na lata. Você podia reusar.
a banha de porco. O óleo vegetal, com exceção do de coco, você não pode reusar. Você tem que jogar fora. Você imagina o pasteleiro de feira, fritando pastel. Você acha que em cada fritura de pastel ele joga o óleo fora? Não. Aquele óleo está lá há 5 meses, só vai acrescentando. Então, se você quiser um bom veneno, é comer pastel de feira. Pode ser gostoso do jeito que for, mas não vai valer a pena, tá bom? Porque é muita toxina. Canola é a couza trabalhada pela engenharia genética. O óleo da couza é um lubrificante. Couza é derivado da família mostarda, veneno. O óleo de couza causa câncer de pulmão, está cheio na literatura. Couza é caro para plantar e colher. Insetos não atacam as plantações. O óleo canola pode causar perda da visão, doenças respiratórias, anemia, câncer e doenças cardíacas, pelo ácido erústico, que quando cai na frigideira vira bracídico. E aqui está a melhor revisão que eu tenho, que é desde 1975, mostrando todos esses estragos. As gorduras saturadas, eu sei que é difícil você escutar isso, mas no próximo módulo nós vamos trabalhar nisso. As gorduras saturadas não são bandidas, elas são mocinhos. 53% do leite materno é gordura saturada. Vou falar de novo. 53% do leite materno é gordura saturada. O leite materno é o melhor alimento que tem no mundo, disparado. E não é à toa que eles têm 53% de ácido saturado. Então, esse conceito que você tem que saturado faz mal, isso não é verdade. O segundo melhor alimento que existe chama-se ovo. Eu comi 3 no café da manhã, cozidos. Vou comer mais 3 quando eu chegar em casa, 6. É o que eu como por dia hoje, 6 ovos. Tá? As gorduras trans são antinutrientes. Antinutrientes. Você não tem ideia do que elas prejudicam no organismo. Você não tem ideia. E é difícil você comprar qualquer produto de óleo no supermercado que não tenha gordura trans. É praticamente impossível. Os radicais livres não fazem mal. O que faz mal é o excesso de radical livre. Não existe vida sem radical livre. Quando o radical livre está em excesso, porque a superoxidismutase, a glutationa peroxidase e a catalase não estão dando conta, você forma uma coisa chamada estresse oxidativo. Estresse oxidativo é prejudicial. Radical livre per se, não. O açúcar, a farinha de trigo, nós vamos ter aula sobre isso, o prejuízo que isso dá no corpo. Tá? O sal, eu espero que você já tenha começado a mudar. Cloreto de sódio causa pressão alta. E é altamente deletério, porque para ficar branquinho daquele jeito tem uma porção de bleaching lá, porção de veneno. Sal integral é remédio. Eu desafio você a passar da sal integral para sua avó, que é hipertensa, e ela vai tirar a medicação, ela não vai precisar de medicação, porque a maioria das hipertensões é por deficiência de magnésio, e o sal integral tem muito magnésio, tem muito potássio, tem zinco, tem selênio. Então, sal é remédio, cloreto de sódio é veneno. As pessoas misturam uma coisa com a outra. Quando fala sal, você lembra do cloreto de sódio. Cloreto de sódio eu não estou recomendando. Sal eu estou recomendando. Tanto é que eu recomendo, na aula de água, que você vai ter comigo, você tomar 3 copos de água 3 vezes por dia, são 9 copos, e para cada litro de água você vai colocar 1 colher de café de sal integral. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua saúde. E a relação ômega 6 ômega 3, que era na época paleolítica, era 3:1, hoje se você ingere comidas fast food, chega a ser 40:1. Então praticamente todo mundo tem deficiência, uma certa deficiência de ômega 3. Então isso são chamados antinutrientes. Don't you sell anything without the dreaded trans fatty acid? Se o cara quer comprar alguma coisa que não tenha trans, a única coisa que eles acharam foi cigarro. Hoje você vai num lugar desses de conveniência, a única coisa que você acha sem trans é cigarro. Do contrário, tudo tem. Tá? O cupcake. Esse cupcake, para ele ficar desse jeito e durar, ele tem trans. Só que a lei do trans é assim, é por unidade. Sabe aquele biscoito seu favorito, que você comprava e vinha 50 biscoitos, aquela caixinha, e agora vem 100, e ele era metade do tamanho, mas vem 100?
Por que você acha que aquela empresa passou a te dar 100 biscoitos com a metade do tamanho? Para ela não mudou. Porque a lei diz assim, a lei brasileira diz assim, ó, se houver mais de tantos miligramas de gordura trans por unidade, você tem que escrever que é gordura trans. Então, eles pegaram aqueles biscoitos, dividiram eles no meio, agora não tem miligrama por unidade. Aí pode escrever sem trans. Então, o rótulo não adianta nada. Você sabia que se você comprar, você como produtor de azeite de oliva no Brasil, se você colocar 15% de azeite de oliva e o resto de soja ou canola, você pode falar que é azeite de oliva? É. Muitos de vocês nunca experimentaram azeite de oliva na vida. Porque você compra no supermercado ali, você não sabe do detalhe, que nós vamos dar aula aqui um dia, você está comprando gato por lebre. Você está comprando azeite de oliva, que na realidade 85% é soja. E soja não é um alimento saudável. Se você faz um tempê, um missô, um natô, palmas, é fermentado. A soja fermentada é um espetáculo. A soja não fermentada é veneno. Ela tem ácido fítico, que quela todos os minerais e vitaminas. Ela tem manganês, que em excesso causa deficiência de QI no seu filho. Ela tem isoflavonas, que funciona como hormônio feminino. Se o seu menino vai tomando leite de soja todo dia, e aos 8, 9 anos de idade, você não para de dar leite de soja para ele, o pênis dele não vai crescer, é a síndrome do pênis pequeno. Se você está dando leite de soja para sua menina, com 9 anos ela tem menarca, ela tem menstruação, com 9 anos ela tem mama, com 9 anos ela tem pelo na região pubiana. E assim vai, eu posso falar o dia inteiro para vocês por que você não deveria fazer uso de soja, a não ser fermentado. Os orientais fazem. Orientais faz com soja fermentada. Não existe leite de soja no Japão. Isso é coisa do Ocidente. Então, a gordura trans é mocinho. O bandido está aqui, ó. Desculpa, a gordura saturada é mocinho. O bandido está aqui, a gordura trans. Então, a gordura trans, ela fica parecendo, está aqui, ó, é uma trans, ela fica parecendo que ela é saturada. Ela dura mais tempo. Por isso que a sua avó ficava guardando a gordura numa lata. E ela usava e jogava, porque ela pode reusar, porque ela dura muito tempo. Tá?